Bom dia, pessoal. Hoje nós trabalharemos um tema que eu tive muita alegria de ter estudado, que diz respeito à organização do espiritismo no Brasil. Nós veremos como todo esse processo foi comandado pela espiritualidade e como grandes nomes vieram para poder adiantar nosso processo evolutivo e comandar o movimento espírita ao longo dos séculos, né, desde o seu início. Então vamos lá. Começando lá na Europa, o espiritismo de uma forma geral. O século XIX, que surgira com as últimas agitações provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários acontecimentos. No seu transcurso, cumprir-se-ia a promessa de Jesus, que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, derramaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas, a caminho das profundas transições do século XX, capítulo 22. Ou seja, no século XIX se cumpriu o advento do Consolador prometido, o Espírito da Verdade que presidia as falanges de espíritos superiores que vieram para poder trazer uma nova revelação, um novo conhecimento à humanidade. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre, na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-los nas individualidades de João Batista Roustain, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, de Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria as cortinas dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana do Velho Mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Capítulo 22. Então isso daí espanca qualquer dúvida, além de demonstrar quem foram os grandes missionários, mas espanca qualquer dúvida sobre o trabalho de Roustain, demonstrando que o quê? Ele veio para ajudar Kardec, juntamente com Leon Denis, Camille Flammarion, eram designados para desenvolver esses respectivos campos de atuação e até dilataram a codificação kardeciana. Então são obras importantíssimas que são dignas de estudo, porque foram missionários a serviço do Cristo. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados fiéis discípulos, falou-lhe assim, isso aí é Ismael: descerás às lutas terrestres, Ismael falando, né, com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Bezerra de Menezes, que foi Zaqueu, tinha essa função agora de organizar e sistematizar o espiritismo no Brasil. E veio e designou essa tarefa com êxito, como a gente vai ver ao longo desse estudo. Então aqui agora é a sequência de entidades e mecanismos que a espiritualidade trabalhou para ir gradativamente introduzindo o espiritismo no Brasil. Então temos em 1869 o Eco do Além-Túmulo, primeiro periódico espírita brasileiro. Em 1873 foi fundado o Grupo Confúcio, com estatuto próprio. Foi o primeiro a receber mensagens de Ismael. 1876, Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, dirigido por Bittencourt Sampaio, auxiliado por Antônio Luiz Saião. 1880, Grupo Espírita Fraternidade. 1883, O Reformador, dirigido por Augusto Elias da Silva. 1885, Grupo Ismael, também com Bittencourt Sampaio e Antônio Luiz Saião. Então esses grupos foram formados, eles estudavam, recebiam grandes mensagens de grandes missionários para poder o quê? Lançar as sementes do espiritismo aqui. E interessante essa parte aqui, o abnegado mensageiro do mestre, Ismael, começando o movimento de organização nos primeiros dias de 1889, prepararam o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que através do médium Frederico Júnior, esse da foto, forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Então, o próprio codificador geral do espiritismo na França veio
pessoalmente, já desencarnado, através da mediunidade segura do grande Frederico Júnior, orientar os grupos espíritas então em formação. Não só ele, mas Ismael e grandes outros seres elevados, através de Frederico Júnior, ditaram diversas mensagens nessa época aí. Bezerra de Menezes, que já militava ativamente nos labores doutrinários, recebeu a palavra do alto com a alma fremente de júbilo e de esperança, e considerou, no campo das suas meditações e de suas preces, a necessidade de se reunir a família espiritista brasileira, sob o lábaro bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. A Federação Espírita Brasileira, fundada desde o ano bom de 1884 por Elias da Silva, esse da foto, Manuel Fernandes Figueira, Pinheiro Guedes e outros companheiros do ideal espiritualista no Rio de Janeiro, esperava, sob a proteção de Ismael, a época propícia para desempenhar a sua elevada tarefa junto de todos os grupos do país, no sentido de federá-los, coordenando-lhes as atividades dentro das mais sadias expressões da doutrina. Então o quê? Havia grupos isolados e cabia a Bezerra de Menezes unificar todos esses grupos dentro da federação, e foi o que ele fez, como a gente vai mostrar. Bezerra de Menezes, desde 1887, iniciaram uma série de trabalhos magistrais pelas colunas de O País, que era um jornal de grande circulação da época, oferecendo a todos as mais belas e produtivas sementes do cristianismo. A palavra de Max, pseudônimo que ele havia adotado, inundava de esperança e de fé o coração dos seus leitores, iniciando-se desse modo uma das mais prodigiosas sementeiras do espiritismo no Brasil. Em breve, os mensageiros do Senhor conseguiram agremiar a caravana dispersa. No templo de Ismael iam reunir-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho: Bezerra, Saião, Bittencourt, Frederico, Filgueiras, Richard, Albano do Couto, Zeferino Campos e outros elementos da vanguarda cristã. Então, se reuniram sob a tutela de Bezerra. E numa das noites memoráveis de julho de 1895, Bezerra de Menezes assumia sua posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando os elementos para evangelização e deixando a federação como porto luminoso de todas as esperanças. Entre o grupo Ismael, que constitui seu santuário de ligação com os trabalhadores do infinito, e a assistência aos necessitados, que a vincula na terra a todos os corações infortunados e sofredores e representa de fato até hoje a sua âncora de conservação no mesmo programa evangélico no seio das ideologias novas e das perigosas ilusões do campo social e político. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão, para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E essa obra prossegue sempre. Então, se a Federação Espírita conseguiu se organizar nos moldes que existe hoje, graças ao Dr. Bezerra, que conseguiu reunir todos os grupos que antes estavam isolados para poder ir para dentro da federação e aí sim ter orientações seguras por parte de Ismael e de todos os mentores. Ou seja, aquilo que ele havia prometido para Ismael, que foi a missão que ele foi designada antes de reencarnar, ele cumpriu e deixou essas bases seguras para que a obra, que como dito aqui, pudesse sempre prosseguir e evoluir. E aqui uma mensagem então do próprio Ismael, ditado nessa época para o grupo Ismael, é relatada nesse livro As Virtudes do Céu. Não maldigais das dores, não maldigais dos martírios, bendizei a hora dos vossos sofrimentos, beijai a mão dos vossos algozes, perca-se tudo o que é da matéria deste mundo, guarde-se, porém, ciosamente no sacrário da alma, a verdadeira pátria do Espírito, onde melhor se compreende Deus, o amor e Jesus, seu bendito Filho, a luz de todas as almas. Sede finalmente mansas ovelhas, ainda que sejais votados ao sacrifício. Sorride, exultai de gozo, porque o seio de Jesus será o calvário da vossa ressurreição. Paz. Ismael ditou essa mensagem através do médium Frederico Júnior. Eram imensas as dificuldades do grupo na época, porque haviam perseguições, até mesmo legais, de praticar o espiritismo. Mas o grupo, por meio do Frederico, conseguiu receber essas orientações e se organizar de forma brilhante para fazer essa tarefa. Então, o foco da oração, homenagem e reverência a Jesus, Ismael, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Frederico Júnior, Antônio Luiz Saião e a todos os que contribuíram para a organização do Espiritismo no Brasil, fazendo aqui que nós pudéssemos, de fato,
implantar o Evangelho através de todas essas sementes que germinaram muito. Então, às 11 horas, a gente iniciará o nosso trabalho. Até lá.